meus irmãos, com muita alegria, gozo na minha alma, desejo cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 6. O versículo é o de número 12. Versículo é o de número 12. Inicialmente, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. E ao pastor Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com o senhor aqui, estar com o seu filho, o presbítero Roger. Que Deus abençoe toda essa casa, todos os irmãos que estão nesta reunião de homens nessa noite. Eu só vou falar esta vez, eu só tenho poucos livros, eu tenho uns 6 livros aqui. Deus me deu a oportunidade de escrever 4 livros, dos quais eu só tenho 2. Só tenho um, Segredos da Escatologia Bíblica, desde os sinais da vida de Jesus até o estado eterno. É o único livro que eu tenho aqui em mãos, prefaciado por uma das maiores autoridades de escatologia, pastor Napoleão Falcão. Está aqui disponível aos irmãos. E esse que foi o primeiro que eu escrevi, 7 marcas de um verdadeiro amigo. Se você deseja saber quem é seu amigo de verdade, eu lhe convido a comprar esse livro e fazer a leitura desse mesmo. Você vai descobrir que há pseudos amigos e amigos que são verdadeiros. E amigos que são verdadeiros, eles são possuidores de marcas, que estará disponível aos irmãos. Do amigo aqui eu tenho 5 livros, com escatologia 6 livros. Estará disponível aos irmãos após o término do trabalho ali na porta. Estarei ali. Aqueles que apreciam a boa leitura, aqueles que lê a Bíblia se torna sábio, e aqueles que lê livros se torna inteligente. Quem não lê nem a Bíblia nem livros, aí fica difícil. Agora, se você é um bom leitor tanto da Bíblia como de livros, eu te convido a fazer uso destas literaturas que eu apresentei. Quantos acharam Esther, capítulo de número 6, versículo de número 12? Digam amém. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. Repita comigo. Depois disto, Mardoqueu voltou à porta do rei. Podemos assentar. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso obreiro Lucas, que está na nossa companhia. Deus continue abençoando a vida desse servo de Deus, qual nós temos muito carinho e apreço. Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre a temática que foi proposta para essa noite. Homens fortes. Repita comigo, homens fortes. Eu costumo dizer lá no nosso culto de ensino, onde a gente pastoreia, quando você vai para um trabalho como esse, você tem que trazer 3 coisas na sua bagagem: caneta, papel e humildade para aprender. Porque existem cultos que nós precisamos anotar, frisar aquilo que é falado, para que a gente possa, lá na frente, poder ir aquilo que a gente anotou e ver como a palavra de Deus é fiel, verdadeira e tem o seu cumprimento. O personagem que eu escolhi para falar com vocês nessa noite está no livro de Esther. Só para você ter uma ideia, no livro de Esther não aparece o nome de Deus, nem no livro de Esther, nem no livro de Cantares de Salomão. Você não vai ver aparecendo o nome de Deus. Porém, tanto no livro de Esther como em Cantares de Salomão, nós vemos Deus por detrás. Deus aparecendo por detrás da história. Porque Deus é o único ser que não precisa aparecer para a gente ver o agir dele. Então, no livro de Esther você não vai encontrar o nome de Deus, mas você vai encontrar Deus atrás da história.
por detrás dos personagens, por detrás dos acontecimentos de cada cenário bíblico. Entretanto, eu trago a lume ao coração dos irmãos um personagem por nome de Mardoqueu. Mardoqueu, que na minha opinião é um personagem que cabe muito bem para esse culto, para essa propositura nessa noite. Mardoqueu é um tipo de homem forte. E se nós analisarmos a cada passo dele, a cada contexto que a Bíblia diz sobre ele, nós vamos descobrir coisas fantásticas. Eu quero falar sobre homens fortes na pessoa de Mardoqueu. E o primeiro lugar que eu quero destacar aqui, sobre homens fortes, eles não usam a força do seu braço. Homens fortes, eles não usam a força física, mas eles usam as suas qualidades, seus adjetivos, que os tornam homens fortes. E isso nós vamos ver na pessoa de Mardoqueu. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre homens fortes, na pessoa de Mardoqueu, é que homens fortes são verdadeiros pais espirituais. Convido você, por isso que eu acho interessante você ficar com a sua Bíblia aberta, para não ter um desperdício de passar aqui nenhuma informação dentro dos seus olhos, por mais que esteja gravando, mas eu te convido a ficar com a Bíblia aberta. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, olha o que diz o texto. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça, bela de parecer e formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Você vai ver aqui no texto que vai aparecer Mardoqueu como este criara Radassa, que na verdade Radassa é o nome original dela. O nome Esther foi dado a ela aqui em Suzã. Então nós vamos ver que Mardoqueu, ele criara Radassa. E essa palavra criar no hebraico significa um cuidado de uma mãe, pois a mesma não tinha mais pai nem mãe. Homens fortes são verdadeiros pais espirituais. Mardoqueu foi como um pai espiritual para Radassa. Eu não quero entrar no mérito de Esther ou do nome Radassa, mas só trazendo que homens fortes são verdadeiros pais espirituais. É por isso que quando você vê o apóstolo Paulo, ele se dirigindo tanto a Timóteo como a Tito, ele vai usar o termo meu filho, trazendo a alusão que Paulo era um pai espiritual, tanto para Timóteo como para Tito. Homens fortes são homens que são pais espirituais, referências para alguém, ajudou alguém a caminhar, ajudou alguém a desenvolver-se na sua vocação ministerial, ajudou alguém a crescer. É isso que nós precisamos, de homens fortes que se posicionem como Mardoqueu, como verdadeiros pais espirituais. Levanta a sua mão direita que eu quero profetizar. Deus te trouxe aqui não somente para você ouvir essa mensagem, mas para te dizer, quer ser um homem forte? Seja um pai espiritual para alguém. Ajude alguém a crescer, ajude alguém a desenvolver o seu ministério, ajude alguém durante a trajetória da sua vida. Isso é ser homem forte, é ser verdadeiros pais espirituais. Levante a tua mão e adore a Deus, se você está entendendo o que eu estou falando. Segundo lugar, homens fortes sabem orientar as pessoas. Homens fortes sabem orientar as pessoas. Olha o que diz Esther, capítulo 2, versículo de número 10. Preste atenção e olhe para o texto. Esther 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que não o declarasse. Homens fortes sabem orientar as pessoas. Mardoqueu orientou Esther, dizendo para ela, não revela a sua identidade, mantém a sua identidade
em segredo, em silêncio. Para quê? Para que quando aparecesse a oportunidade dela, alguém não viesse estragar. Lá vai o conselho. O que ninguém não sabe, ninguém estraga. Muitos de nós perdemos muitas oportunidades porque falamos demais. E aqui Mardoqueu está dando uma orientação para Esther. Não declara que você é judia. Fique em silêncio, porque quando a sua oportunidade chegar, ninguém vai estragar. Ninguém vai estragar. O que ninguém não sabe, ninguém estraga. Aprenda isso. Há vitórias que você tem que manter o silêncio. Há vitórias que você só vai galgar se você manter o silêncio. Aqui Mardoqueu orientou Radassa, orientou Esther, como você queira colocar. Então, homens fortes são homens que sabem orientar as pessoas. Mardoqueu deu essa orientação para Esther. Detalhe que mais para frente você vai ver que Ramã quis destruir os judeus. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu, mas a princípio aqui nós vamos ver que ele tem essa cautela para que ela não revelasse a identidade dela de judia, porque isso poderia comprometer a oportunidade que ela ia ter. Então aprenda uma coisa: homens fortes sabem orientar as pessoas. Eu sei que nós estamos na era da divulgação, na era do marketing digital, na era de tantos avanços. Isso é bom, louvável e faz a igreja crescer, mas existem circunstâncias que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Então há momentos que, se você manter o silêncio, quando chegar a sua oportunidade, ninguém, absolutamente ninguém, vai estragar. Quantos entenderam isso? Levante a sua mão e adore a Deus. Terceiro lugar, homens fortes ocupam posição de confiança no reino. Esther capítulo 2, versículo 19, acompanhe aí por favor. Esther capítulo 2, versículo 19, olha o que diz o texto. Reunindo-se a segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Homens fortes ocupam posição de confiança no reino. Por que Mardoqueu está sentado à porta? Segundo a tradição judaica, Mardoqueu era um juiz. Todos os juízes sentavam na porta da cidade para julgar a causa do povo. Então Mardoqueu, ele alcançou essa posição de confiança no reino do rei, ao ponto de que o rei coloca ele assentado na porta para julgar a causa do povo. Porque todo juiz, ele se assentava na porta da cidade para poder julgar a causa do povo. Mardoqueu era um desses. Então Mardoqueu, ele ocupa uma posição de confiança no reino. Homens fortes ocupam posição de confiança no reino. Eu vou falar de novo. Homens fortes ocupam posição, aleluia, de confiança no reino. Será que nós temos homens fortes nesta noite aqui? Será que nós temos homens fortes aí na internet? Se tem homens fortes, você vai ocupar posição de confiança no reino. Aleluia, glória a Deus. Levante a tua mão e adore a Deus por isso, se você está entendendo o que eu estou falando nesta noite, em nome do Senhor. Quarto lugar, homens fortes não aceitam conspiração e denuncia. Homens fortes não aceitam conspiração e denuncia. Vamos ver isso? Esther capítulo 2, versículo de número 21, 22, para a nossa meditação. Homens fortes não aceitam conspiração e denuncia. Olha o texto. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos
dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu: homens fortes não aceitam conspiração e denuncia. Só para você ter uma ideia, Mardoqueu está na porta. Segundo os rabinos vai dizer, Mardoqueu conhecia 70 idiomas. Os rabinos diz que Mardoqueu conhecia 70 idiomas. Aqueles homens, Bigtã e Teres, estava falando em um idioma, e na mente deles, Mardoqueu, que está sentado na porta, não estava sabendo de nada. Esse homem aí não conhece esta língua que nós estamos falando, mas à medida que aqueles homens tramitavam em pôr a mão no rei, Mardoqueu, que conhecia 70 idiomas, conhecia o idioma que aqueles homens estavam falando, e disse-lhe: eles estão tramando contra o rei. Automaticamente Mardoqueu, o que fez? Fez a rainha Ester saber, porque homens fortes não aceitam conspiração contra ninguém. Além de não aceitar, denuncia. Além de não aceitar, denuncia. Eu vim falar algo para você aqui nessa noite. Homens fortes não conspiram contra o ministério de ninguém. Homens fortes não conspiram contra a liderança de ninguém. Homens fortes não conspiram contra a chamada de ninguém. Homens fortes não conspira contra a pessoa de ninguém, e não somente não conspira, mas também denuncia, porque não adianta eu também não aceitar a conspiração e também ficar de boca calada. Mardoqueu denunciou e disse: Ester, estão conspirando contra o rei na porta, e eu vi na linguagem desses homens. Eu estou sentindo Deus aqui, me perdoe, mas eu vou dar lugar para o Espírito de Deus aqui. Levante a tua mão direita para o céu. Ser homem forte é isso, é não aceitar conspiração contra ninguém, e não somente não aceitar, mas também denunciar. Aleluia. Ele denuncia para Ester, que está dentro do palácio, que tinha uma conspiração contra o rei. E é isso que nós precisamos nesses últimos dias, de obreiros fortes, de pregador forte, de liderança forte. Liderança forte é isso, não aceita conspiração e denuncia. Obreiro forte é isso, não aceita conspiração e denuncia. Pregador forte é isso, não aceita conspiração e denuncia. Levanta a tua mão direita, se você está entendendo o que eu estou pregando, e adore a Deus. Deixa eu ver se tem homens fortes que nem Mardoqueu aqui nessa noite. Levanta a tua mão e adore a Deus por um minuto. Lamanashura Mahaya Kalabahaya Shorama Kalabakoremasia. Eu estou dentro da temática, homens fortes. Quinto lugar, homens fortes não se prostra diante de Ramã. Ester capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo. Você que está presente, você que me acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Ester capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz: e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostraram perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Repita comigo: homens fortes não se prostram diante de Ramã. Só para você ter uma ideia, não era que Mardoqueu não respeitava, não. É por isso que você, quando você vai ler o texto, você tem que conhecer a cultura da época, a tradição da época, porque senão você não consegue entender. Se qualquer pessoa passar a olhar aqui, vai, poxa, não respeitava a posição que Ramã tinha. Não era isso. Segundo a tradição judaica, na roupa de Ramã, ele mandou fixar uma imagem de um ídolo. Existia na roupa de Ramã, ele mandou fixar, segundo a tradição judaica, a imagem de um ídolo. Então quem se prostrasse perante Ramã era como se estivesse se prostrando perante um ídolo. Só que ele era judeu. Judeu não se prostra perante homens.
Judeus não se prostra perante ídolos. O judeu verdadeiro só se prostra diante do Eterno. Levante a tua mão direita para o céu que eu vou entregar uma palavra. Homens fortes não se prostram diante de Ramã, não se prostra diante de homens, não se prostra diante de idolatria. Homens fortes só se prostra diante do Eterno, diante do Eterno, diante do Eterno. Aleluia! Então por isso, você vai ver que Mardoqueu não se prostra. E se ele se prostrasse perante Ramã, como se ele estivesse se prostrando perante um ídolo. Sexto lugar, homens fortes sabe tudo, porque o céu te revela. Homens fortes sabe tudo, porque o céu te revela. Esther capítulo 4, versículo de número 1. Olha o que está escrito: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos, vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor e clamor. Observe o texto que diz assim: quando Mardoqueu soube. Nos bastidores, Ramã, vendo que Mardoqueu não se prostrava, descobriu que ele era judeu e mandou um edito com autorização do rei para que todos os judeus fossem exterminados da cidade de Suzã. Expediu cartas, os correios começou a distribuir. Tudo isso aconteceu debaixo dos bastidores. Só que aqui no capítulo 4, versículo 1, diz que Mardoqueu, quando soube, então ele soube. Como ele soube? Segundo os rabinos, diz que Deus revelou para ele em sonho o que estava tramitando debaixo dos bastidores. A trama que estava acontecendo, porque homens fortes sabem tudo, porque o céu revela. Levante a mão direita para o céu. Homens fortes sabem tudo, porque o céu revela. Levante a mão que eu vou entregar a palavra como está descendo aqui agora no meu coração. Nada vai passar despercebido do teu olhar. Toda a trama Deus vai trazer à tona, porque homens fortes, tudo o céu revela, tudo o céu revela, tudo o céu revela. Estão tramando contra você lá na sua empresa, o céu vai te revelar. Estão tramando contra você no seu bairro, o céu vai te revelar. Estão tramando contra você no seu ministério, o céu vai revelar. Estão tramando contra você, contra a sua chamada, o céu vai revelar. Estão tramando contra você, o céu vai te revelar, porque homens fortes sabem tudo, porque o céu revela. Levante a tua mão direita para o céu e adore a Deus nessa noite. Só quem está nesta noite ligado e acredita nesta palavra, adore a Deus, pelo amor de Deus. Levante a tua mão direita. Eu estou sentindo uma unção de Deus aí agora. Você que me escuta pela internet, estão tramando contra você, mas homens fortes sabem de tudo, porque o céu revela. O céu vai revelar para você o que está acontecendo debaixo dos bastidores, o que estão tramando contra você nos bastidores. Estou sentindo uma presença de Deus aqui. Levante a tua mão direita, feche os olhos. Há um clima espiritual.
Estou sentindo meu corpo aqui queimar. Há uma presença de Deus aqui. Se prepare, porque o céu não vai te deixar enganado. O céu não vai te deixar confundido. Há uma presença de Deus que invade esta casa. Há uma nuvem de glória que entrou aqui. Eu estou sentindo. E o céu está mandando eu dizer para homens fortes aqui que nem Mardoqueu: fica tranquilo, o céu está revelando, nada vai passar despercebido. Sétimo lugar, homens fortes sabem que Deus tem vários meios de livrar o seu povo. Vou falar de novo. Homens fortes sabem que Deus tem vários meios de livrar o seu povo. Vamos meditar? Esther capítulo 14, versículo 14. Olha o que diz o texto: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Vou repetir de novo, Esther 4,14, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este rei. Aqui, Mardoqueu está falando com Esther. A fala dele é bem clara. Ele está denunciando o que está acontecendo debaixo dos bastidores, as cartas que foram enviadas para a destruição dos judeus. Esther está no palácio. Então quem é que Deus pode usar? Quem está longe do trono ou quem está perto do trono? Quem está perto do trono. Quem está perto do trono? Esther. Então Mardoqueu mandou o recado para ela: se você se calar, você é um dos meios que Deus pode usar para livrar o nosso povo. Mas se você se calar, se você não fizer nada, se você não se movimentar, socorro e livramento virá de outra parte. Sabe o que é isso? Isso é convicção. Homens fortes sabem que Deus tem vários meios. Deus não tem só um meio. Deus não tem só uma pessoa. Se você não fizer, Deus levanta outro. Se você não fizer, Deus usa outra pessoa, usa outro meio. O que Deus tem para fazer, Ele faz. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Então se você se calar, Esther, não tem problema, socorro e livramento virá de outra parte, porque eu sei que Deus tem outros meios. Deus tem outros meios. Deus não tem só uma opção. Não pense você que você é a última bolacha do pacote. Não pense você. Deus tem outras opções. E homens fortes sabem que Deus tem outras opções, outros meios para livrar o seu povo. Levante a tua mão para adorar a Deus. Deus conta com você, com o reino, mas se você não fizer nada, Deus vai fazer do mesmo jeito, porque Deus tem outros meios. Deus conta com o teu ministério, é verdade, mas se você não quiser, não tem problema, Ele usa outra pessoa, porque Deus tem outros meios, Deus tem outras pessoas. Ei, Elias, não tem só você não, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho 7.000 opções. Você está pensando que eu só tenho você como opção? Tenho várias opções, eu tenho vários meios, porque eu sou Deus. E Mardoqueu sabia disso. Se você se calar, Esther, socorro e livramento vai vir de outra parte, porque Deus não tem só você, Deus tem outros meios. Saia daqui com isso. Deus não tem só você, Deus tem outros meios. Homem forte sabe que Deus tem outros meios. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Levante a tua mão direita para o céu. Uma presença de Deus aqui dentro. Você que me ouve pela internet, se você se calar, Deus levanta outra pessoa. Deus tem outros meios. Se você não se levantar, você que está perto do trono, Deus tem outras pessoas. Os meios de Deus não está particularmente vinculado a uma pessoa. Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele usa os anjos. Quando Ele não quer usar os anjos, Ele usa a natureza. Quando Ele não quer usar a natureza, Ele usa Israel. Quando Ele não quer usar Israel, Ele usa a igreja. É por isso que Ele é chamado de Senhor dos exércitos, porque Ele tem 4 exércitos: a natureza, Ele tem os anjos, Ele tem Israel e Ele tem igreja. É por isso que quando ninguém quer dar ouvido ao exército chamado igreja, Ele levanta o exército chamado natureza. É por isso que quando alguém não quer dar ouvido ao exército chamado natureza, Ele usa a nação de Israel, que é o relógio do arrebatamento da igreja. É por isso que quando alguém não quer dar ouvido a Israel, Ele usa os anjos, porque também Ele é o Senhor dos exércitos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Levante a tua mão, deixa a presença de Deus invadir a tua alma agora. Um minuto. Deixa a presença de Deus invadir a tua alma agora. Deixa a presença de Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas agora na tua casa. Agora você que está presente aqui, deixa a presença de Deus tomar conta da tua vida. Homens fortes sabem que Deus tem vários meios de livrar o seu povo. Oitavo lugar. Homens fortes aguardam o momento da sua honra chegar. Vou falar de novo. Homens fortes aguardam o momento da sua honra chegar. Esther capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo de número 1. Nós ganhamos tempo. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, que se leram diante do rei. Verso 2, para ficar melhor. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram a pôr as mãos no rei Assuero. Homens fortes sabem aguardar o momento da sua honra chegar. Observe que o texto vai dizer que naquela noite fugiu o sono do rei. O rei perdeu o sono. Andando de um lado para o outro, dentro das suas recâmaras, ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, que ele não conseguia dormir. E ele mandou trazer o quê? O livro das memórias, o livro das crônicas, o livro dos registros. Estava escrito lá que Mardoqueu tinha feito. Tudo o que nós fazemos está registrado no livro. E quando o momento de honra chega para alguém, nem que alguém tenha que perder o sono. Quando chega o momento de honra para alguém, alguém tem que perder o sono. Mas quando o momento de honra chega para alguém, esse momento chega e acabou e ninguém pode impedir. Estava lá escrito, ele chamou e disse: quem é que está no pátio? Está Ramã, manda trazer ele. Ramã, que é necessário fazer ao homem cuja honra o rei sagrado? Ramã já pensou: é eu. Esse cara aí sou eu. Aí ele disse: coloca as vestes reais, bota ele no cavalo que o rei costuma andar.
sai puxando pela cidade e dizendo: este aí é o homem cuja honra o rei se agrada. Aí o rei disse: então tá bom, você vai fazer o seguinte: pega a veste, pega o cavalo, vai lá para a porta, pega Mardoqueu, manda ele vestir essa veste, manda ele montar nesse cavalo, e você vai sair puxando pela cidade. Esse aqui é o homem cuja honra o rei se agrada. Levante a tua mão direita para o céu. Em meio a muitas pessoas correndo atrás de honra, a honra chega no momento certo para quem sabe esperar. Assim diz Deus na minha boca: se prepare, há um momento de honra que está chegando para a tua vida, porque homens fortes não correm atrás de honra, homens fortes espera a honra chegar. Levanta a mão para receber essa palavra. Tem honra de Deus chegando para a tua vida. O telefone vai tocar, alguém vai entrar em contato com você, porque o tempo de honra chegou para alguém aqui. Se prepare, porque Deus está dizendo na minha boca: o momento de honra chegou. Homens fortes aguardam o momento de honra chegar. E Ele diz na minha boca: o tempo de honra chegou para você. O tempo de honra chegou para você. Não importa a pandemia, Deus, quando quer honrar, Ele ultrapassa o que está acontecendo no cenário. Deus vai lhe honrar. Se prepare, alguém vai te chamar, alguém vai ligar para você, o telefone seu vai tocar. Você que me escuta aí na casa, que está desempregado e dizendo: Deus esqueceu de mim, se prepare. Nesta semana você receberá uma ligação e uma grande porta está se abrindo para você, porque quando o momento de honra chega, ninguém pode pedir, nem homens podem pedir, nem principados podem pedir, nem potestades podem pedir, nem hostes espirituais podem pedir, nem legião de demônios podem pedir. Quando chega o momento de Deus honrar alguém, levante a tua mão direita, adore a Deus. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Você que me escuta pela internet, Deus está mandando eu te dizer: se prepare, se prepare. Está chegando o momento de honra para a tua vida. Encerra aqui agora. Homens fortes, depois da honra, sabe aonde é o seu lugar. Homens fortes, depois da honra, sabem onde é o seu lugar. Parece até estranho o que eu vou ler aqui, mas essa atitude é de homens fortes. Esther capítulo 7, capítulo 6 melhor, versículo 12, olha o que diz. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta. Depois do quê? De toda aquela honra, de ter vestido a roupa real, de ter andado no cavalo do rei. Depois ele voltou para onde? Para a porta. A honra não subiu para a cabeça. Me perdoe que eu vou falar, aqui é um pastor de igreja, não itinerante. Eu vou fazer agenda. Eu lido com ovelha, eu pastorei há 16 anos, eu pastorei. Eu tenho um caro de novinho, mas é 16 anos que eu pastorei a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente aí que precisa entender que independente da honra que Deus lhe confere no ministério, na chamada, tem que saber onde é o seu lugar. Eu vou ter que falar. Eu fui honrado agora, a porta não é mais meu lugar. Olha que lição de humildade, Mardoqueu. Ele volta para a porta. Essa geração está crescendo errado, Natan. Depois que tem uma honra, não quer mais. Eu não preciso mais estar na porta. Mas Mardoqueu é humilde, ele diz: se ele me tirou da porta para me honrar, eu volto para lá de novo. Eu volto para lá de novo. Eu volto para lá de novo.
Eu volto para lá de novo. Foi na porta que Deus me honrou. Então para que eu vou sair da porta? Eu volto para lá, para minha posição. Levanta a mão direita para o céu. Homens fortes, sabe aonde é o seu lugar, mesmo depois da honra. Aleluia, saiba onde é o seu lugar. Deus te honrou, volta para o teu lugar. Deus te exaltou, volta para o teu lugar. Deus te honrou, volta a servir a tua igreja. Deus te honrou, volta a ajudar o teu pastor. Deus te honrou, volta a ajudar a tua igreja. Saiba onde é o teu lugar, mesmo depois que Deus te honrar. Não seja comuns, que depois que é honrado diz: aqui não é mais meu lugar, aqui não é minha casa, aqui não é mais o meu pastor, aqui não é mais a minha liderança. Isso está errado. Homens fortes sabem reconhecer o seu lugar, mesmo depois que Deus lhe honra. Fica de pé. Ela cala, chora, amarra. Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nós estamos vendo, o Senhor tem levantado uma geração de homens, jovens, e a propositura deste evento foi homens fortes. Homens fortes é que nem Mardoqueu. Eu não acredito em uma geração de homens fortes que não seja como Mardoqueu. É por isso que quando Davi, antes de morrer, chamou seu filho Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seu homem. Nós estamos precisando de homens fortes assim, que nem Mardoqueu. Que essas pessoas que nos escutam pela internet se levantem como homens fortes. Que essa juventude que nos escuta pela internet se levante como homens fortes. Que esses obreiros que me escutam pela internet se levantem como homens fortes. Que o Senhor levante uma geração de liderança, de homens fortes, de pessoas fortes nessa noite. Eu abençoo a vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe.